meu povo. Gente, eu tô achando minha voz rouca. Não sei não o que tá acontecendo. Tô bebendo água, bebam água. Olá! Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre como foi meu processo de viagem pra cá. Durante o período da pandemia, né? Acabou que foi durante o período da pandemia. E também como é que estamos aqui atualmente, né? Com essa questão da pandemia. Enfim, quando decidi vir pra cá do início, a pandemia não tinha tomado ainda essa proporção, né, que tomou hoje, óbvio, né, porque, enfim. Aí eu dei entrada nas coisas, né, eu achei, na verdade, que a tendência era diminuir, eu achei que realmente a tendência seria diminuir, mas aí eu comecei a dar entrada nas coisas e tal. Quando foi passando mais assim, vamos supor que tem o início, o meio e o fim, o destino, né? De viajar pra cá. E aí, quando chegou no meio do caminho ali, aí a proporção da Covid começou a pá. Então as coisas começaram a ficar muito mais difíceis. Por quê? Porque os locais muitas vezes tinham que ser agendados e demoravam de agendar. Muitas vezes demoravam a entrega, o processo de documentação, o processo de visto de meu esposo demorou bastante. Eu achei até que demorou pouco tempo o visto do meu esposo, porque foi um mês mais ou menos. E de algumas pessoas eu vi que demorou 2 meses, demoraram 2 meses, demoraram 3 meses até, enfim, né? Então, muitas vezes quando a gente ligava para os lugares para perguntar quanto tempo levaria e tal, sempre falavam que, por causa do período da pandemia, tá demorando mais o atendimento, tá? Enfim, então teve todo esse processo aí. Dificultou, aumentou a tensão da gente, o nervoso e tudo mais, né? Aí, Portugal fechou fronteira. O Brasil não podia vir pra cá. E aí o que acontece? Só que tinham exceções, né? Mas já causou mais tensão na gente. Todo mundo que vai fazer essa viagem internacional, principalmente para quem nunca fez, a imigração, o processo todo causa um nervoso pra gente, não é? Como tinham exceções, né, na questão da fronteira para vir para cá, e a gente se encaixou em uma dessas exceções, que no caso meu esposo, ele veio com visto de estudante, estava podendo vir pessoas com visto de estudante, ele tinha um visto de estudante e eu vim como esposa dele. Assim, como eu sou casada com ele, eu tinha o direito de vir, né? Ele tinha o direito de trazer a família dele para reagrupar com ele. Eu não estava vindo como turista, eu estava vindo para reagrupar com ele porque a minha família estava vindo para cá. No caso, meu esposo estava vindo para cá. Então aí foi tudo tranquilo, depois disso que a gente conseguiu tirar toda a documentação, conseguiu comprar passagem aérea e tal. Inclusive compramos a passagem aérea pra tipo, tô hoje cá, daqui a uma semana eu ia viajar. Basicamente isso. E não tava nem tudo pronto, só que achamos uma boa oportunidade. Inclusive, aí você deve se perguntar, né, por que que você resolveu ir logo nesse período? Eu já tinha dado início a tudo antes, né, dessa proporção da pandemia. E também porque a faculdade, né, o Instituto Politécnico que meu esposo ia estudar, já estava para começar as aulas. E a gente tinha um prazo até ele vir para cá e fazer o processo, né, de matrícula, de começar as aulas e tal. Então, tipo, ele tinha pago o visto, a gente tinha pago o visto, tinha pago a candidatura, tinha pago a primeira mensalidade e tudo mais. Então, a gente tinha investido dinheiro já nisso. E aí, quando chegou o final do ano, né, que a gente, na hora do vamos ver, aconteceu tudo isso. Então, a gente não poderia realmente perder isso para depois vir para cá. Porque aí, realmente, a gente não tinha condições financeiras para perder esse dinheiro todo e depois vir pra cá. Porque não é um processo barato, como eu já falei em outro vídeo meu aqui, não é um processo barato, né? Não precisa ser milionário para vir, mas também não é um processo barato. A princípio, a faculdade, né, o Instituto Politécnico que ele estuda, ia fazer a matrícula presencialmente, mas depois, com essa proporção da pandemia, eles colocaram a matrícula online, então ele conseguiu fazer a matrícula desde o Brasil, ele conseguiu fazer a matrícula online mesmo. Nesse processo que a gente estava no Brasil foi isso. Aí quando passamos para no dia da viagem. No dia da viagem, o aeroporto, eu nunca viajei, né, de avião. Nunca tinha viajado de avião. No primeiro voo eu pego 8 horas de voo, né, porque... Mas, pois é. Eu nunca tinha viajado de avião, mas eu tinha ido no aeroporto. E o aeroporto,
para o que eu tinha percebido há muito tempo atrás, quando eu fui lá, né, em outro momento, tava vazio, né, tinham pouquíssimas pessoas. A questão, né, também da recepção, né, da gente no aeroporto, na imigração, etc., foi uma coisa muito assim, muito, muito bem observada, vamos dizer assim. Porque, assim, desde quando a gente chegou, passou pelo aeroporto, até o momento que a gente já saiu, né, do porto, que foi nosso destino final, a nossa documentação foi olhada. Inclusive, e muito importante, o teste de Covid que a gente fez. A gente teve que fazer teste de Covid 48 horas, no máximo 48 horas antes do voo. Mas tivemos o cuidado de fazer assim, um dia antes da viagem, a gente fez o teste, para que quando a gente chegasse aqui, ainda estivesse no prazo de 48 horas. Fez o teste de Covid um dia antes, pelo primeiro horário na clínica que a gente fez. Foi horrível. O daqui já fez esse teste aí. Foi o. Quem fez esse teste aí, deu cotonete enfiado no nariz, misericórdia, gente. Do céu, eu chorei umas horas. Mas eu, tipo, o meu olho lacrimejando, eu não sabia o que fazer mais. Ai, meu Deus. Mas, pois é. Aí a gente fez aí, teste de Covid na mão, documentação na mão, passaporte na mão. Na mão ou na mala de mão, né? A gente não saía com tudo na mão, tipo. Mas a gente colocava na mala de mão, né? Todas essas coisas. O ticketzinho da viagem também. A gente deixou tudo muito fácil de pegar. Tava rigoroso assim porque a fronteira também tava fechada, né? Então eu tinha que comprovar que era casada com meu esposo, que eu estava indo junto com ele por causa de algum motivo X que não era turismo. Quanto ao voo em si, o voo estava vazio, estava bem vazio. Conseguimos trocar de lugar, inclusive a gente estava para ficar no meio e aí a gente acabou ficando num canto na janela. Muitas pessoas trocaram de lugar, outras ficaram deitadas lá no banco. Foi um voo bem tranquilo, no geral. No aeroporto tava demarcado o chão, quando a gente fazia fila, né, pra entrar no avião, fila pra sei lá o que, não sei das quantas. Todas as filas que a gente pegou tava com a demarcação no chão, ou a maioria, pelo menos, dela tava com a demarcação no chão, dizendo o quanto de distância que a gente precisaria ficar da pessoa que estava na frente. Meu álcool em gel quase que ficava no aeroporto do Brasil. Por quê? Porque eu levei um álcool em gel não rotulado, né? Porque eu tinha um grande lá em casa e aí eu peguei e botei no recipiente, porque eu achei que ia ficar muito pesado levar um grandão. Aí eu, beleza, vamos levar. E eu tinha que levar um na mala de mão, né? Porque eu queria passar com frequência. Aí beleza, né? O que acontece? Ia ficar lá porque não tava rotulado. Mas aí, na hora que ela falou que perguntou o que era, eu falei que era álcool em gel. Aí ela falou que ia precisar ficar lá. E eu, peraí, deixa eu passar aqui rapidinho na mão. Aí eu botei na minha mão, meu esposo passou na mão dele também. Só que aí ela falou com outra pessoa e a outra pessoa falou que poderia passar, mas que não era pra fazer mais isso por eu trazer mais nem nada que não tivesse rótulo, porque poderia acabar parando de algum lugar e ficando o que eu trouxe, entendeu? E outra coisa que eu fiz também, que não foi um problema, mas foi uma coisa que acabou, né, enfim, foi que eu levei uma tinta minha na mochila, uma tinta minha na mala de mão, e o que acontece? Líquido é permitido, até 100 ml. Minha tinta tem 70 ml. Mas é líquido. Então toda vez que eu passava lá naquele negocinho, né? Eu acho que é raio-x, não sei. Aí toda hora eu tinha que parar. As 3 vezes, o aeroporto do Brasil, o aeroporto de Lisboa e o aeroporto do Porto, eu parei para revistar a minha mochila por causa dessa bendita tinta. Então, quando vocês tiverem líquido, dê preferência para despachar. Não que isso seja um problema, eu tava dentro da regra permitida, tava tudo ok. Só que por ser líquido, eles paravam sempre para olhar. Enfim. Quanto ao voo, o voo tava bem vazio. A gente conseguiu trocar de lugar. Foi ótimo isso, que a gente foi na janela. Aí a gente foi na janela, a gente tinha pessoas deitadas no banco do meio e tal. Quando a gente chegou lá no aeroporto de Lisboa, a gente pegou o voo pra Porto. E aí, quando chegou no Porto, a gente achou que já tinha acabado. Ainda tinha outro lugar pra gente passar. Tô lá de novo, né, pra ser revistado de novo pelo serviço de estrangeiro. Olharam nossa mala de mão, olharam nossa mala de pé, brincadeira. Olharam nossa mala despachada também, né? Que a gente já tinha pego a nossa mala, que era nosso destino final, aeroporto. Então, quando a gente chegou aqui, pouco tempo depois, começaram algumas regras. Por exemplo,
os mercados começaram a fechar final de semana, 1 hora da tarde. E também não podia ficar saindo de casa, só podia ir pra fazer algum exercício na rua e tal. Só que até então tava um pouco mais folgada, né, as regras, né? Mas aí quando chegou depois do final do ano, Natal e Ano Novo, começaram os casos a ficar, tipo, tomar uma proporção enorme, né? E então vários recordes bateram dentro de 24 horas de mortes aqui em Portugal. Então o confinamento veio, né? Aí veio o confinamento e aí agora a gente não está podendo sair, estão abertos os comércios que são reconhecidos como necessários, né? O mercado, tem muitos comércios fechados aqui. Os trabalhos, a maioria que pode ser em teletrabalho, mídia de teletrabalho, estão sendo. Meu esposo, por exemplo, ele trabalha entregando comida e ele está saindo para trabalhar, né? Ele tem a permissão para sair para trabalhar. Acabou que as universidades e as escolas fecharam também. O Instituto Politécnico daqui de Bragança, né, que meu esposo estuda, tá terminando já as provas, estavam terminando as provas e agora está sendo EAD. Assim como antes já estava sendo como se fosse semipresencial, né? Alguns institutos de ensino superior, eles colocaram algumas coisas EAD, porque muitos já estavam fazendo as provas finais, como é no Instituto aqui Politécnico de Bragança, já estavam fazendo as provas finais e as provas finais estão sendo online. Assim como as aulas também já estavam funcionando, uma parte online e outra parte presencial, para que as salas não ficassem lotadas. Daí, o que aconteceu? Pouco depois também, e isso é recente, é um decreto sobre a questão aérea, né? A questão dos voos. Foi proibido voos do Brasil para cá e daqui para o Brasil. Tem também essa regra para o Reino Unido, né? Para o Reino Unido ia ser até dia 4 de fevereiro, se eu não me engano, mas estenderam também para dia 14 de fevereiro, assim como o do Brasil. Também esse decreto está para valer até dia 14 de fevereiro, né? Então, essa é a situação que a gente está passando aqui agora, né? Muitas pessoas planejaram para vir estudar e tal, mas temos essa situação. Óbvio que existem exceções para os voos, né? Para vir para cá, para Portugal, vindo do Brasil, por questões humanitárias, para questão de família, para reunião de família, enfim, tem algumas regras lá no decreto. Mas essa situação que a gente está passando aqui agora, né? A gente não tá saindo, está tentando o máximo possível, né? Ficar em casa, eu só saio quando eu vou no mercado, para comprar alguma coisa. Então, Portugal e o mundo, na verdade, está passando por uma situação muito estreita, muito complicada. E daí, gente, eu vou aproveitar para falar com vocês que tenham mais cuidado, né? Consigo mesmo e com o próximo, né? Eu acho que isso é uma prova de amor a si mesmo e a outras pessoas, né? Vamos amar mais aí, porque muitas pessoas ainda têm aglomerado, muitas pessoas ainda não respeitam, né, a utilização de máscara, do álcool em gel, de evitar sair, né? Óbvio que as pessoas que precisam sair vão ter que sair, né? Mas vocês que têm que sair, tenham cuidado também com as regras, né, de higiene que são postas, né? Porque se as regras estão aí, se essas regras estão aí de cuidados, né? É porque foram estudadas e foram vistas que elas são eficazes para o que a gente está enfrentando hoje no mundo, né? Então a gente tem que ter mais cuidado com a gente que com o próximo, né? Isso é uma prova, acho que agora a gente está passando um momento de uma prova de amor próprio e amor ao próximo, né? E se vê ainda muito, isso não é só no Brasil, é em outras regiões do mundo. Eu faço questão de acompanhar que em outras partes também do mundo a gente vê aglomerações, festas que as pessoas ainda ficam fazendo e outras coisas mais, né? E sem cuidado algum, né? Sem parar para refletir o porquê que está sendo feito aquilo. Porque, pô, tanta gente morrendo no mundo, vamos se sensibilizar um pouco com a dor de outra pessoa, né? Porque várias pessoas morrendo no mundo, várias pessoas contaminadas no mundo, a gente passando por um momento super de tensão e aí muitas pessoas festejando. Festejando o quê, gente? Não tem o que se festejar. Óbvio que vamos festejar a vida, entre aspas,
né? Porque quando a gente para pra pensar que que nós temos conseguido passar, né? Eu tô aqui, então eu tenho que agradecer a Deus porque eu estou aqui hoje, porque, né? Agradecer a Deus no que você acredite, porque eu estou aqui hoje, porque minha família está bem, graças a Deus, né? Meu esposo está trabalhando na rua, mas ele está bem também, tomando todos os cuidados. Então eu tenho que agradecer por isso, mas não festejar, porque, né, muitas coisas aconteceram, inclusive depois que eu viajei. Eu vou trazer em algum momento aqui pra vocês algumas histórias de coisas que aconteceram depois que eu viajei. E a gente não tá realmente no momento de festejar, porque pra mim, eu penso que quando outras pessoas morrem, mesmo que não sejam da minha família, impacta em mim, porque as outras pessoas também são semelhantes minha, né? E é isso. Eu acho que a gente tem que parar, botar a mão na consciência, se conscientizar um pouco. Esse é o momento da gente demonstrar o melhor que a gente tem de nós mesmos, sabe? Acho que é um teste pra gente mostrar um pouco a nossa versão melhorada, né? Por mais que seja um momento de tensão, que todo mundo provavelmente está... Muitas pessoas estão sofrendo com ansiedades, né? Com depressão, talvez, com outras questões também de saúde. Muitas pessoas, né, estão sofrendo. A, o cenário, né, tem sido muito desagradável, então vamos ser mais conscientes e tentar afetar o menos possível outras pessoas, certo? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Se cuidem e cuidem do seu próximo e da sua próxima. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram e curtam meu vídeo. Se vocês gostaram, comente alguma coisa e dê sugestão. Tchau!